A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a nossa inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para ministrar o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros e capítulos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora,
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Oração de número 1. E lembrando a todas vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Hoje é de número ímpar. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, livro de João, 21 capítulos, para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 18 do livro de João. Capítulo 18 do livro de João. Ai, Senhor. Contém 40 versículos. O Senhor Jesus no Getsemane. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o Senhor Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque o Senhor Jesus ali esteve muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, que o Senhor Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. E o livro sorteado é o livro de Filemon, um capítulo. Livro de Filemon. 200. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemon contém um capítulo com 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Comunicações pessoais, saudações e bênção. Versículo 21, 22, 23 e 24. Certo como estou na tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também
pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus o Cristo seja com o vosso espírito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e a gente com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha pressa. Levantará o leãozinho do corvil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos aqui ao sorteio do livro, o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás ele volveu contra minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 61.
As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Deus. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Apocalipse, capítulo sorteado, capítulo 11 do livro de Apocalipse. Capítulo 11 do livro de Apocalipse contém 19 versículos. Ordens para medir o santuário do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: disponha-te e mede o santuário do Senhor Deus, o seu altar e os que naqueles adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que acham em pé diante do Senhor da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 9 do livro de 1 Reis. Capítulo 9 contém 28 versículos. A aliança do Senhor com Salomão. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Sucedeu que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. O livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Ageu. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as veide agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. O capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. O capítulo 6 contém 21 versículos. Dos senhores e dos servos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todos os servos que estão debaixo do jugo considere digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque o irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço é santo e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus o Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, vamos ao sorteio. Capítulo 6 do livro de 2 Reis. Capítulo 6 do livro de 2 Reis contém 33 versículos, que diz assim: Eliseu faz frutuar um machado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que
habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu-lhe ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora ler para vocês uma das das 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, de 2 a 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muito. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base na Bíblia Sagrada discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco nos versículos 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem de número 30 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 1 do livro de Cantares. Capítulo 1 do livro de Cantares contém 17 versículos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado. É o teu nome, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressando-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos a mais um livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio no capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos, que diz assim: o que o homem semear, isto também se fará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Naquele dia que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, do Senhor Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 1 Coríntios contém 13 versículos. A impureza da igreja de Corinto. Repreensões e exortações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Em o nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e os vossos espíritos, com o poder do Senhor Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias contém um capítulo, 21 versículos. Os pecados e os castigos de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas na fenda das rochas, na tua alta morada, e dize no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Romanos. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Romanos contém 39 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez o Senhor Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito,
condenou o Senhor Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E a denúncia é a denúncia de número 81. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafio das 12 igrejas virtuais com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados, omitindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 42 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Oração de número 9, gratidão pela presença. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @G1 318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da Tua Palavra, para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é 2 João, um capítulo. 2 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João contém um capítulo com 12 versículos, que diz assim: prologa o verbo da vida e a comunhão com o Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparem com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciemos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Senhor Jesus o Cristo. Essas coisas, pois, vós escrevemos para que a nossa igreja seja completa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de... E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a situação do apóstolo Paulo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Versículo 15, 16, 17 e 18. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermogênes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Oníforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitando-me até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou e ele em Efésio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. E o capítulo é o capítulo 13 do livro de Lucas. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Lucas contém 35 versículos. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam ao Senhor Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram eu, vou-lo afirmo, e porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. O último livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico.
capítulo 13 do livro de Levítico. Capítulo 13 do livro de Levítico contém 59 versículos. As leis acerca da lepra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se torne como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se a pele na praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profundo do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha luxuosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo, e dos seus apóstolos. E também não tem permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente o político de mandato ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17. Orações, 1 Timóteo 2, foco de 1 a 8. Honrar, Romanos 13, com foco de 1 a 7. 4. A fazer o bem, 1 Pedro 2, com foco no 11 a 17. Ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. O Senhor Deus com todos, Provérbios 8, com focos 13 a 21. E se alguém ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Irei ler também uma outra denúncia para vocês, a denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias com prêmio somado. Delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus, o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja ou seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são delas, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar a verdadeira igreja do Senhor Deus. Se a sua igreja ou seu líder e você não estiverem no caminho da condenação nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com focos no versículo 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 37 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi que você mentalizasse aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora dar início ao sorteio. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de João, capítulo 18. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 11. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 9. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 6. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 13. E por último, você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão para a presença. E não deixe de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao Espírito Santo pela presença nesta live. Agradeço a cada um de vocês que ficou aqui comigo nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença e aguardo vocês na próxima live.